A Conquista das Virtudes para uma Vida Realizada. Páginas de 20 a 25. Francisco Faus. C. A virtude indefinida. A mentira falsifica as bases do bem, da moral, que Santo Agostinho chamava de vida boa, ou seja, aquela guiada pela bondade objetiva, que distingue claramente o bem do mal. Se essas bases objetivas são destruídas, a vida moral perde seu rumo, fica sem qualquer sinalização, sendo conduzida apenas pelos voos caprichosos da borboleta da falsa liberdade. Isso é o relativismo, uma moral puramente subjetiva, volátil como os desejos e os caprichos humanos. Nesse contexto, não faz sentido falar de virtude. A borboleta diz para mim que algo é virtude, e para você, que não é. E daí? Daí que o edifício moral desmorona como se estivesse sobre areia movediça. A virtude, o bem e o mal têm contornos definidos, a verdade de Deus, sua bondade, sua palavra, seus mandamentos. Fora disso, tudo se desintegra. De fato, quando se nega esse referencial objetivo, as pessoas ficam como que tateando no escuro. São João Paulo II afirmou: se a promoção do próprio eu é vista em termos de autonomia absoluta, a vida, individual e social, se aventura nas areias movediças de um relativismo total. Assim, tudo se torna convencional, tudo é negociável, inclusive o primeiro dos direitos fundamentais, o direito à vida. Nesse mesmo sentido, o Papa Bento XVI falou repetidas vezes, de forma incansável, e destacou: nós viveremos de maneira justa se vivermos de acordo com a verdade do nosso ser, ou seja, segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é uma lei imposta externamente ao homem, que o obriga, mas é a medida intrínseca de sua natureza, uma medida que está inscrita nele e o torna imagem de Deus. Se vivermos contra a verdade, contra Deus, contra o amor, então nos destruiremos. O Catecismo da Igreja Católica nos exorta a nos colocarmos diante de Deus, em oração, para derrubar nossas máscaras e voltar o nosso coração para o Senhor, que nos ama. Catecismo da Igreja Católica, Tencins. As máscaras mentem. As máscaras matam. Somente um coração sincero, aberto para Deus, pode abrir os olhos. É buscando a Deus que conseguiremos fazer com que nossa vida deixe de ir na contramão da verdade e siga pelo caminho da realização cristã, do amor, fora do qual não existe realização autêntica. Notas explicativas. 1. Relativismo moral. O texto critica o relativismo moral, que se refere à ideia de que o certo e o errado são subjetivos e podem variar de acordo com a opinião pessoal de cada um. A obra defende uma moral objetiva, baseada na verdade de Deus. 2. Evangelium Vitae. Esta encíclica, escrita por São João Paulo II, trata sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana, condenando práticas como o aborto e a eutanásia que relativizam o direito à vida. 3. Catecismo da Igreja Católica, si. O catecismo é um resumo dos ensinamentos da Igreja Católica, e no trecho citado, em 277 Eons, ele destaca a importância da oração como um meio de se aproximar de Deus e de descobrir a verdade sobre si mesmo. Uma virose, o orgulho. Inimigos domésticos. Neste capítulo e no próximo vamos estar em dois aspectos obscuros da alma. Não é agradável, mas seria covardia da nossa parte, leitor, se recusássemos olhar para esse espelho para podermos reagir rapidamente caso nos vejamos um pouco refletidos nele. Digo um pouco porque, obviamente, não acredito que todos nós tenhamos apenas esses defeitos, ou que estejamos completamente dominados por eles. Graças a Deus, há muitas coisas boas em nossa vida. Os dois vícios que vamos focar podem ser comparados a um vírus, que contamina as virtudes e às vezes as apaga, o orgulho e o hedonismo. Lembre-se de que há defeitos que, geralmente, só se manifestam de forma esporádica, talvez em surtos intensos, como a raiva de um amigo que me dizia, brincando: em casa só tem uma explosão de ira a cada 6 meses. Não vamos tratar desses agora, mas de duas atitudes profundas que podem contaminar tudo se não lutarmos contra elas. É importante combater esses vícios, porque eles podem se tornar uma virose generalizada que adoece todas ou quase todas as virtudes. A soberba, a antítese do amor. O Papa Bento XVI nos comentou certa vez que cada um de nós carrega dentro de si uma gota do veneno da serpente do paraíso, referindo-se ao pecado original, um pecado de orgulho, de soberba, que, como lembramos no capítulo anterior, levou os primeiros pais a rejeitarem Deus com um ato de desobediência. Quando o homem se rebela contra Deus, ele se fecha no círculo de seu próprio eu, adorando o egoísmo. Tudo gira ao seu redor.
e ele não aceita interferências. Essa independência de Deus é destrutiva, pois corta a conexão vital com aquele que é a fonte do ser, da vida, do bem e da graça. Como afirma um teólogo, o homem se condena ao absurdo, pois uma liberdade sem Deus só pode destruir o homem. Lord, Antropologia Sobrenatural. Quando a soberba declara sua independência, as virtudes perdem sua base no amor a Deus e ao próximo, e com isso se desajustam. Como está escrito no livro do Eclesiástico Sirácida, o orgulho é odioso diante de Deus e dos homens, e é o princípio de todo pecado. Eclesiástico 10. É bom temer esse inimigo, porque todos, em maior ou menor grau, o carregamos dentro de nós, muitas vezes sem perceber. Notas explicativas. Orgulho e soberba. O texto discute a soberba como uma das maiores ameaças às virtudes cristãs. Ela é vista como a raiz de muitos pecados, sendo destrutiva tanto para a relação com Deus quanto para a convivência com o próximo. 2. Citação de Bento XVI. A referência a Bento XVI destaca o conceito de que o pecado original nos deixou com uma inclinação ao egoísmo e ao orgulho. A metáfora da gota de veneno da serpente remete ao relato do Gênesis, no qual a serpente representa a tentação de desobedecer a Deus. 3. Eclesiástico, Sirácida. Este livro, pertencente ao Antigo Testamento, fala sobre a sabedoria e a conduta moral. A citação destaca que o orgulho é visto tanto por Deus quanto pelos homens como algo abominável, sendo a raiz de muitos outros pecados. Ainda no livro do Eclesiástico, lemos: o início do orgulho no homem é renegar a Deus, pois o seu coração se afasta daquele que o criou. O veneno da serpente, que continua a sussurrar: sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal, Gênesis 3:5, atua nos corações e pode nos levar, se não reagirmos, a desprezar Deus e as coisas de Deus. É a atitude de indiferença da pessoa autossuficiente que, como diria o poeta Antônio Machado, despreza quanto ignora. É o orgulho dos que, desconhecendo quase tudo sobre Deus, dizem: religião já era, você ainda acredita, eu escolho a minha verdade, ninguém tem que me dizer o que é certo ou errado. Acreditar em Deus só na teoria. Alguns podem até professar fé em Deus com palavras, mas o consideram supérfluo em suas vidas reais. Para que levar tão a sério a fé? Para que ter uma vida espiritual constante? Para que aprofundar no Evangelho e na doutrina cristã? Para que estudar a doutrina da Igreja? Alguns, no máximo, aceitam Deus como um servente útil, que deve estar disponível quando chamam na hora da aflição para resolver seus problemas. A autossuficiência orgulhosa pode, em nome da liberdade secular, criar uma cultura que expulsa Deus. Assim surge uma mentalidade, uma política, uma legislação que coloca Deus no banco dos réus, fora da lei. Defender a verdade moral e os mandamentos de Deus, como, por exemplo, a verdade sobre o matrimônio, a família e a vida, já se tornou crime em alguns lugares. Quem defende a verdade sobre o ser humano enfrenta censura da mídia e até condenação judicial. Diante dessa ditadura da modernidade, muitas pessoas amedrontadas desistem de defender a verdade e se acomodam ao politicamente correto. Odioso diante dos homens. Certa vez comparei o coração humano a um instrumento de corda. Quando as cordas são tocadas pela bondade e pela sinceridade, saem de dentro as notas do amor. Quando quem toca é o orgulho, as notas que saem do coração são desafinadas: discórdia, mágoa, raiva, inveja, incompreensão. Em suma, falta de amor ao próximo. É importante pararmos por alguns instantes e tentarmos escutar, na presença de Deus, o som das nossas cordas. Pelos sons cacofônicos, podemos deduzir os tons, mais ou menos fortes, do nosso orgulho. O orgulho toca o coração e alimenta o desejo de sobressair, de estar por cima, de ser valorizado, respeitado e estimado. Ele desperta a ânsia de sentir superior aos outros, ou pelo menos de nunca ser rebaixado. Cria a incapacidade de aceitar o que fere o amor próprio ou diminui nossa imagem. Com esses sentimentos, como é difícil praticar o amor ao próximo. Notas explicativas. 1. Este é um livro deuterocanônico, ou seja, faz parte dos livros aceitos pela Igreja Católica, mas não está presente na maioria das Bíblias protestantes. O texto aqui fala sobre o orgulho como uma forma de afastamento de Deus. 2. Gênesis 5. Esta passagem faz referência à tentação de Eva no jardim do Éden.
onde a serpente promete que, ao comer do fruto proibido, ela e Adão se tornariam como deuses, conhecendo o bem e o mal. Esse versículo é muitas vezes usado para ilustrar o perigo da soberba e da desobediência a Deus. 3. Antônio Machado, é espanhol, foi um poeta 85-89, cuja citação no texto original reflete a crítica à ignorância voluntária, uma atitude muitas vezes associada ao orgulho e à rejeição do conhecimento, inclusive espiritual. É bom desmascarar esse inimigo e, como diz a Escritura, caçar as pequenas raposas que destroem a vinha. Cântico dos Cânticos 2:15. Se nos esforçarmos para detectar e combater o pequeno orgulho, evitaremos que ele nos domine de forma mais grave. Vejamos alguns traços dessas raposas, pois todos temos um pouco de algumas delas. Sermos suscetíveis por minúcias. Qualquer coisinha nos ofende e nos melindra. Os pobrezinhos dos soberbos, de São José Maria, sofrem por 1001 pequenas tolices que o seu amor próprio agiganta. Ser teimosos, julgando que estamos sempre com a razão, desprezando o ponto de vista dos outros e somos incapazes de não dizer a última palavra nas discussões. Queixar-nos de não ser compreendidos, ao mesmo tempo que julgamos com dureza os demais. Excessiva preocupação com nossa imagem, fazer pose, sofrer perguntando-nos: fiquei bem, fiz um papel ridículo, o que estarão pensando de mim? Não perdoar, guardar ressentimento por longo tempo. Espírito crítico exacerbado, uma tendência instintiva de ver o lado errado ou grotesco dos outros. Abusar da ironia e das gozações. Querer que os outros saibam, louvem e agradeçam pelas coisas boas que fazemos. E se não fazem, perdemos a motivação. Falar demais e ouvir de menos. Ser o sal de todos os pratos. Nas conversas, sempre nos mostrarmos por dentro como quem sabe mais do que todos e tantas outras coisas. A humildade, fundamento das virtudes. Se o orgulho estraga as virtudes, a humildade as vivifica, cura todas e protege tudo. Ouçamos o que Deus nos diz. A Bíblia repete 3 vezes as mesmas palavras. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Provérbios 3:34, Tiago 6, 1 Pedro 5. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Provérbios 3:4, 6, 1 Pedro 5. E por 3 vezes Jesus insiste: todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus 23:12, Lucas 14:11 e Lucas 18:14. Ao mesmo tempo, ele nos pede: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Você se lembra do que Nossa Senhora disse na casa de Santa Isabel, ao elevar seu coração a Deus em um cântico de alegria? A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilde condição de sua serva. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Notas explicativas. 1. Cântico dos Cânticos. Nesta passagem, a pequena raposa simboliza aquilo que causa danos sutis, como o orgulho, que pode destruir a alma, da mesma forma que pequenos animais destroem uma vinha. A referência é usada para alertar sobre o perigo de não combater as pequenas manifestações de orgulho. 2. Provérbios 3:34, Tiago 4:6, 1 Pedro 5:5. Essas passagens reforçam a mensagem de que Deus rejeita os soberbos, mas concede graça aos humildes. A repetição em diferentes livros da Bíblia destaca a importância da humildade. 3. Mateus, Lucas 14:11, 18 e 14. Jesus, nesses versículos, enfatiza que a verdadeira exaltação vem da humildade, e aqueles que buscam elevar-se por orgulho acabarão sendo humilhados. 4. Lucas. Esse trecho é conhecido como o Magnificat, o Cântico de Maria, onde ela expressa sua gratidão a Deus por ter escolhido uma pessoa humilde como ela para uma missão tão grandiosa. É uma celebração da humildade diante da grandeza divina. Também em nós, Deus poderá realizar maravilhas, se encontrar um coração humilde e desprendido. A humildade, dizia Cervantes, é a base e fundamento de todas as virtudes, e sem ela não há nenhuma que o seja. Na terra boa da humildade, todos os dons de Deus dão fruto. Na terra boa da humildade, todas as virtudes podem ser plantadas e crescer saudáveis, sem medo de pragas que as devastem. Na terra boa da humildade, todos os erros podem ser reparados e as perdas resgatadas.
e acabam assim desabrochando em frutos agradáveis a Deus e ao próximo. Com razão dizia São José Maria, pela senda da humildade vai-se a toda parte, fundamentalmente ao céu. Outra virose, o hedonismo, a bússola do coração. Se você pudesse olhar a bússola íntima de muitos homens e mulheres, veria que um grande número de corações tem a agulha magnética apontada para uma estrela de 5 pontas. Meu prazer, meus gostos, meu interesse, minhas vantagens, meu direito de ser feliz. Outros, poucos, tomara que aumentem e você seja um deles, apontam para um norte melhor, para outra estrela que tem 5 pontas radiantes. Ideal, menos doação, serviço, meu dever, meu amor. A primeira estrela nasce dos porões do egoísmo. A segunda surge do abismo do amor de Deus, anunciando um alvorecer de vida. Se você leu O Senhor dos Anéis ou viu o filme, estará lembrado das sombras de Mordor, que invadem a Terra-média e ameaçam devastar tudo. O hedonismo é hoje uma sombra de Mordor que avança sobre a vida moral das pessoas. Você sabe o que é o hedonismo? Vale a pena lembrar. Doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida moral. Em coerência com isso, é característico do hedonismo considerar o sofrimento individual como o único mal, e, igualmente, ver como um absurdo o sacrifício voluntário, exceto se for um meio para conseguir maiores prazeres individuais. Acontece, porém, que eliminando o sacrifício, as virtudes desaparecem ou ficam paralisadas. Nenhum ideal, dizia São José Maria, se torna realidade sem sacrifício. Como talvez se lembre, no primeiro capítulo comentávamos a parábola de Cristo que fala do papel ridículo de um homem que começou a construir e não conseguiu terminar. Lucas 14, 28, 30. É muito interessante constatar que Jesus usou essa imagem para ilustrar a seguinte sentença: aquele que não carrega a sua cruz e me segue não pode ser o meu discípulo. Lucas 14, 27. Notas explicativas. 1. Lucas 14, 27 e 30. Aqui Jesus ensina que o sacrifício é essencial para ser seu discípulo. A cruz simboliza o sofrimento e as dificuldades que precisam ser aceitas na vida cristã, e sem isso não é possível segui-lo plenamente. Ele compara a vida espiritual a uma construção que, sem planejamento e esforço, pode acabar inacabada, causando vergonha. Realização e cruz. Quem conhece o mínimo de história sabe que, durante milênios, tanto os espíritos pagãos mais elevados quanto os cristãos, no Ocidente e no Oriente, chegaram à certeza de que a autêntica realização humana só podia ser encontrada nas virtudes e no bem, nos valores para o qual todas elas apontam. Os homens e as mulheres, sem dúvida, falhavam, não eram santos, muitas vezes eram mesquinhos. No entanto, nunca os pais e mestres pensavam ou ensinavam que o único mal da vida fosse o sofrimento ou o sacrifício. Via-se como algo evidente que o mal consistia na falta de valores, de referências nítidas sobre o bem e o mal e de virtudes. Por isso, as virtudes eram ensinadas, em todas as idades, como um esforço moral necessário para alcançar o bem e vencer o mal. Todos os heróis admirados e propostos como modelo eram homens e mulheres capazes de grandes sacrifícios, de renúncias generosas e de sofrimentos heróicos por uma causa que consistia sempre em um bem, nunca em um prazer puro e simples. Era um ideal no qual o bem e a beleza se identificavam. Esse foi o denominador comum dos grandes personagens bíblicos, dos heróis pagãos e dos santos cristãos. Até pouco mais de meio século atrás, o sinal da grandeza de uma pessoa era a qualidade excepcional de suas virtudes. Nesse sentido, lembre-se de que a Igreja Católica, ao estudar a possível canonização de um fiel falecido com fama de santidade, analisa primeiramente se praticou virtudes heróicas. Se, ao longo dos séculos, a virtude não só admitia como exigia o sofrimento corajoso e o sacrifício desinteressado, agora esse quadro parece estar sendo rasgado e substituído pela liberdade do prazer sem entraves. Quem opina de forma diferente é taxado de moralista, medieval e truculento. Esses pichadores das virtudes não percebem que a única liberdade que merece esse nome é aquela que filósofos cristãos chamam de liberdade de qualidade. Ou seja, a liberdade de escolher voluntariamente o que é bom, o que é melhor, o que é virtude. Pelo contrário, a liberdade que eles defendem é a liberdade de indiferença, que consiste na liberdade do tanto faz, ou seja, escolher a cada momento o que agrada e rejeitar o que incomoda. Tudo fica assim sob as rédeas do capricho e do prazer imediato.
Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.